Só mais um minuto para encerrar, por favor. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Pode passar. Aí é o seguinte, essas fotos aí devem ter sido uns 6 meses que ela foi tirada. Essa aí é a entrada ali para o campo de Silvestre. Pode passar. Vai passar? Inclusive, o chefe do departamento, o Totti, foi comigo. Não é da competência dele, mas ele foi lá comigo só para acompanhar, para ver o que deveria ser feito. Pode passar? Então, na época, foi solicitado que fizesse ali o levantamento da rua. O levantamento da rua, porque existe uma canaleta, só que a água com aquele buraco, ela jamais vai deslocar, vai ser levada para o destino adequado. Então, essa foto aí foi tirada ontem. Né? Inclusive, com a falta de água que temos hoje, nós podemos até aproveitar isso aí, que já tem uma água boa represada ali. Vou pedir seu concluído, vereador. Pode passar, por favor. Pode passar? Esse aí é outro buraco lá no bairro Bela Vista. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar? E da Silvio Batista, a retirada desse acúmulo de barro. E gostaria de solicitar também que o Executivo fizesse uma fiscalização nessa rua, porque para ver se a movimentação de terra que está sendo feita lá, se eles têm autorização para fazer essa movimentação. Obrigado, boa noite. Parabenizar o vereador, presidente da Comissão de Obras, que sabe sempre traz aqui as dificuldades, né, presidente? Também membro da Comissão de Obras, João Januário. Só para corrigir meu colega Lielder, a reforma do PSF, você falou, né, Helder? Nova Viçosa? Eu participei lá no gabinete, junto com o prefeito, já foi autorizado a reforma daquele PSF, tá? Só para informar, viu? Eu quero pedir também eu fiz 2 indicações aí, gente. Até já tinha feito na administração lá do doutor Celito e acabei fazendo outra indicação para essa administração. Ali no Cantinho do Céu, quando você sai da cidade, sentido ao Cantinho do Céu, principalmente na hora de pico, né, que vem os trabalhadores lá de Silvestre, Novo Silvestre, Teixeira, São Miguel, Fundão, São José do Triunfo. E hoje, saindo mais ou menos às 7:45, eu resolvi, quando eu cheguei ali na Gomes Barbosa, que eu vi aquela fila de carro, eu resolvi passar, descendo a Santa Rita e mudar de caminho. Só que quando eu cheguei para cima do barranco um pouquinho, a fila já estava cá embaixo. Quando eu olhei para trás, já estava quase chegando no centro. Então, eu estou fazendo essa indicação, que no horário de pico, que o Departamento de Trânsito, né, o DETRA, que coloque um agente de trânsito para o trânsito fluir mais. Porque na Gomes Barbosa também, naquele sinal da Gomes Barbosa, se vocês ficarem também no horário de pico, ali só passa 3, 4 carros. A fila também é enorme. Né? Já fiz esse pedido aqui, mas até hoje não foi atendido. E reforço de novo, principalmente na via alternativa, o pessoal que desce para a universidade, que vem do Cantinho do Céu, quem está vindo, a preferência de quem está vindo. Quem está subindo, né, tem que esperar para eles dar preferência. Então, tendo um agente de trânsito lá, o trânsito vai fluir mais. Né? Outro lugar também que hoje quase que eu fiquei sem o retrovisor do carro, eu acho também que vocês vão entender, é ali a José Antônio Berg, do sinal, ali na Pega-Rofes, que é o sinal da Pega-Rofes de pedestre ali, sentido ir para o Cantinho do Céu ali, pegar a via alternativa, proibido, pedimos, né, para analisar, proibido estacionar moto e carro do lado direito, porque do lado esquerdo já é proibido, e proibido do lado direito, porque quando vem caminhão, não tem condições de passar, eles estão arrancando o retrovisor, e hoje quase que eu fiquei sem o retrovisor do meu carro. Então, estou pedindo também à Secretaria de Trânsito que faz uma análise, se possa a possibilidade de proibir, até na linha, proibir o estacionamento ali, porque quando chega na linha já tem acesso a Feijó Berg, né? na Rua dos Estudantes ali, parece, então tem alternativa, mas cá o trânsito fecha, então fazendo essa indicação também para ver se traz mais segurança para quem está transitando, principalmente o motoqueiro, eles vêm e cortam também, a gente está indo, quase que ou eles esbarram na gente ou a gente esbarra neles, né?
Então, solicitando também ao Departamento de Trânsito e para ver se toma essas providências. Outra coisa, Jaqueline, eu gostaria também de solicitar à Secretaria aí que fizesse uma solicitação da Secretaria de Governo que encaminhasse a essa casa o valor do recurso do governo federal e municipal destinado à construção das quadras e da creche Nova Viçosa. Tá? Eu quero que você faça essa indicação aí e encaminhar para o secretário para a próxima semana eles encaminhar para essa casa para a gente ver de quanto que é o recurso do governo, quanto que é o recurso do município, porque todas as quadras e creche que foi recurso do governo federal e estadual, a prefeitura teve, além dela já ter entrado com a contrapartida dela, ela teve que entrar com o recurso. É igual com o bombeiro. Para inaugurar o Corpo Bombeiro, né, acho que lá a planilha de custo, acho que era 1 milhão e tanto, só sei que eles foi cortando, vai ver acho que 1 milhão e 100, entendeu? E acabou no finalzinho, para inaugurar, teve que entrar com recurso da prefeitura para ser inaugurado, né? Então, todos os recursos que vêm do governo federal também vêm pela metade. Então, quem acaba sofrendo é o município. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Para a discussão das preposições, vereadora Marilange. Boa noite mais uma vez. Eu só queria aqui respaldar nesse momento. Eu fui até a formatura do programa do trânsito, de conscientização do trânsito nas escolas, e a Juliana, né, que é psicóloga, mas faz um trabalho nas escolas em relação ao PETRA, que é um programa do trânsito para as crianças, de conscientização do trânsito. Ela recebeu um prêmio do governo, ela participou, né, e mandou o projeto de Viçosa, tratando da questão da cidadania, e ela ficou entre os 20 municípios que mandaram, ela ficou em primeiro lugar. Então, fica aqui, né, a parabenizar ela e, ao mesmo tempo, uma moção de congratulação por um projeto tão novo, mas que vem tendo já iniciativas nesse sentido. Como nós usamos desse espaço e até das proposições para a questão dos Correios, né, infelizmente, os Correios da UFV, que tem 60 anos, teve que fechar as portas por falta de localização. Mas me impressionou o diretor regional de Minas Gerais, Fábio Elário, através da proposição que nós enviamos, ele mandou aqui todas as questões por que o Correio teria que ser fechado, e os funcionários não foram remanejados para Viçosa, eles foram remanejados para outra cidade, mas, assim, me surpreendeu o último parágrafo, né? Aproveitamos o ensejo para solicitar a essa Câmara avaliar a possibilidade de ceder espaço sem ônus para a permanência da unidade próxima ao campus por um período de 5 anos. Dessa forma, a unidade poderá permanecer aberta e não entra em situação de descontinuidade contratual. Estou impressionada com o Correio, né? Se o diretor regional conhece a lei, a legalidade, ele sabe que a Câmara Municipal não pode fazer isso. Em segundo lugar, nós simplesmente fizemos uma representação partindo do princípio que todo o serviço que era prestado na UFV passa a ser prestado na cidade sem os funcionários, porque os funcionários serão remanejados para outras cidades. Então, nós pedimos que o Correio solucionasse os problemas, não que o Correio devolvesse a correspondência pedindo que a Câmara solucione o problema deles, né? Os Correios têm toda uma condição financeira para se manter e para prestar um bom serviço. Então, fica aqui a minha indignação como presidente da Câmara e como vereadora, a essa questão levantada, né? Então, achei por bem dar retorno a essa casa a representação que nós fizemos, né? De saber que os Correios fecharam e que agora uma das formas do Correio não fechar é a Câmara Municipal bancar, inclusive, o aluguel dos Correios. Acho que ele está
vivendo aí, nesse momento, uma inversão de papéis. Obrigada. Vereadora Heloísa. Logo depois, vereadora Maura Fontinelli, vereador Marcos Nunes. Nas proposições avulsas? A minha indicação, 653, é o pedido de um contêiner para a Rua Filomena Petrina, no bairro Posses, de Nova Viçosa. Dois contêineres, um perto da creche e outro perto da casa do senhor Afonso. A próxima indicação, número 654, é o poste de luz, que já foi instalado há mais de 3 anos. Porém, o suporte e a lâmpada ainda não foram colocados. É na rua Alaide Josafá Pinheiro, bairro Inácio Martins, em frente à casa número 30. A indicação número 652 é pavimentação asfáltica da rua Castro Alves, no bairro de Fátima. Pedido dos moradores. A próxima indicação, 655, é a solicitação que se faz necessária, pois estão ocorrendo muitos acidentes na referida via. Além disso, os moradores reclamam da falta de passeios para pedestres em imagem anexa. Por favor. Aí está o final da rua Cônigo Modesto. Aí está o pleito da ponte, o espaço, esse passeinho pequeno, essa cerca aí da casa da dona Vilma está atrapalhando, não está dando visão nem para pedestre, nem para quem está andando nos seus automóveis. A próxima... Aí quero também fazer o agradecimento ao prefeito, que foi atendido o meu pedido. Esse tampão para esse bueiro, na rua Manuelita, no bairro Vale do Sol, e também o Colégio Gênesis, que tinha 5 pedidos também, que eu fiz 5 pedidos de tampa bueiro também, e foram todos atendidos. Na rua Dona Gertrudes, bairro Centro de Viçosa. Obrigada. Para o uso da tribuna, vereadora Maura Fontinelli. A minha indicação, você põe para mim? É na rua Doutor Remeric, número 61, no bairro Santo Antônio. Pode pôr. Isso é recapeamento, né, do asfalto, e chovendo assim, ficou aquele buraco lá, e está molhando os passeios na hora que passa veículos, e o pessoal pedestre que estão passando, está perigoso cair e machucar. E está espirrando tudo nas casas também. É só jogar uma camada de asfalto ali, esperar a seca para consertar aquilo ali. Porque aquilo ali na esquina, nessa rua Emerick, que fica atrás do Pedrinho ali do Panorama. Então, assim, passa muito caminhão, porque leva para lá, lá no Pedrinho, que carrega mesas, cadeiras, e eles estão assim passando e espirrando muita água no passeio. Eu gostaria que consertasse isso aí. Obrigada. Boa noite. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhora presidente. Vou pedir licença para não cumprimentar todos agora e fazer no outro momento, mas boa noite a todos e todas. No outro momento eu faço um cumprimento mais adequado. Mas dizer o seguinte, na verdade eu vim aqui, caros colegas, só para ser solidário à presidente nessa situação ou nessa história dos Correios. Eu acredito, senhora presidente, que não tem problema pedir,
também acredito que, às vezes, o presidente, não, como é que chama aí? O superintendente, o diretor regional dos Correios, às vezes ele não conhece a nossa realidade de Viçosa, realidade de aluguéis caros, né? Inclusive o local que está se querendo é um dos metros quadrados mais caros de Viçosa. Às vezes ele não conhece essa realidade, então ele foi, digamos assim, ousado em fazer esse pedido. Mas quero dizer o seguinte, o pessoal dos Correios nos procurou, nós prontamente atendemos e, infelizmente, não sei, e aí, senhora Benedita, estou sendo solidário, porque de maneira alguma podem jogar em cima das nossas costas a possível responsabilidade ou a responsabilidade de os serviços do Correios piorarem, porque todo o serviço da UFV vai ser feito na cidade agora. Quer dizer, isso não é culpa nossa, muito pelo contrário, nós tentamos interceder para que a coisa funcionasse adequadamente. Mas aí é só para ser solidário, vou repetir, né? Acho que pedir não tem problema, mas eu acho que a pessoa não conhece a nossa realidade, não sabe do que se trata, e acho que não justifica ele dizer que, no parágrafo anterior dessa carta que eu também li, de que não há orçamento previsto, mas logo em seguida, Pedro, ele faz um pedido para 5 anos. Quer dizer, se é um caso de urgência, né, e como Vossa Excelência disse, o Correio é uma empresa pública, é uma empresa que dá lucro também, né, para o governo, se é uma empresa superavitária, e se é uma questão de urgência, é que se altere esse orçamento. Acho que deve haver alguma forma de fazer um crédito suplementar, de fazer um outro planejamento, para que o Correio banque a sua agência, né? Então, eu quero ser solidário de novo. Sou contra, vereador Edelmínio, até o fato de ter funcionários da prefeitura que entregam correspondência em alguns bairros. Isso é obrigação dos Correios, não é obrigação do município. Isso onera o nosso quadro de pessoal, entendeu? Então, sei que o Correio é uma excelente empresa, uma empresa de centenas de anos, né, da época ainda do Império. Sei que o Correio é uma empresa pública. E o que é uma empresa pública, João Josino? Naqueles municípios onde é deficitário, onde essa empresa não dá lucro, o Correio está lá porque ela tem que fazer o serviço de Correio. É para isso que existe o Estado, é para isso que existe a empresa pública, porque essa é a motivação dela. Se ele fosse particular, não teria aquela agência ali, não, mas tem, porque uma coisa compensa a outra, porque o que interessa é o público estar sendo servido pelo serviço do Correio, e não o contrário. Mas só para ser solidário, senhora presidente. Obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. Está em votação as proposições avulsas. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Dando sequência, então, vamos à votação aos seguintes projetos. Emenda substitutiva número 001 ao projeto número 087 de 2015, descarte de óleo, do vereador Geraldo Deusdedit Cardoso, em única votação. Emenda em discussão, vereador Geraldo Deusdedit. Só uma dúvida aqui, o Randolfo. Seria, ao invés de supressiva, seria modificativa, não? Que eu fiz a sugestão, eu fiz a sugestão ao plenário, faço ela aqui, de que o projeto do vereador Carlitos, ele tenha em seu conteúdo modificando o valor da multa. Simplesmente foi essa sugestão que fiz. Só essa dúvida que tem, modificativa. Eu estou modificando a redação da lei e modificando o valor da multa de 35 para o 5 FIIs. Respaldando no seguinte que a gente discutiu aqui na semana passada, de que na aplicação da lei a gente tem que primeiro conscientizar a comunidade e ver onde ela está errando. Vendo as mazelas, que estão acontecendo, que ele disse aqui
em cada litro de óleo, contaminando alguns litros de água, 50 mil litros de água. Então, passa nesse primeiro princípio de que, no contexto, na criação da lei, primeiro a gente tem que conscientizar a comunidade. Existem já, como eu disse aqui, empresas, né, que têm interesse nesse óleo. Eu também fiz, né, uma indicação que não foi atendida, acho que não passou nas comissões, de criar ecopontos. Paulo Cabral é muito bom nesse contexto, de que as escolas, postos de saúde, o SAAI, seja também considerado ecopontos, onde as empresas também podem, né, usufruir desse espaço e criar uma parceria com o município. Fiz essa sugestão também, mas não foi aceita pelas comissões. Mas faço essa sugestão, senhor, como líder do prefeito, para que o Poder Executivo dê, né, essa oportunidade a essas empresas, como parceria, para utilizar os espaços públicos, né, como posto de saúde, escola, SAAI e outros locais onde podem ser utilizados como ecopontos. Obrigado e boa noite. Obrigada, vereadora. Só a título de esclarecimento, a assessoria jurídica relatou que a segunda indicação do senhor, a emenda não passou pela CCJ. Está em discussão a emenda substitutiva 001 do projeto 87/2015, em votação, em única votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Emenda substitutiva número 001, 87/2015, que trata do descarte de óleo, aprovada em única votação. Emenda aditiva número 001 ao projeto de lei número 092 de 2015. Estabelecimentos bancários, box de atendimento em única votação. Comissão, Justiça e Redação. Vereador Sávio José. A emenda aditiva 001 da comissão. Só colocando a fiscalização a cargo do PROCON. Só isso. Só uma questão institucional, então. Então, o vereador Sávio José responde aqui pela Comissão de Justiça e Redação. A emenda ao projeto aditiva 001 em relação à fiscalização para o cumprimento da lei será feita pelo PROCON. Em discussão, em única votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Emenda aditiva 001 ao projeto de lei 092/2015, aprovado em única votação. Projeto de lei número 092 de 2015, em primeira votação por maioria simples, da vereadora Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira. Obriga os estabelecimentos bancários do município de Viçosa a instalarem em seus caixas de atendimentos, box ou dispositivo que impossibilite que a operação realizada pelo cliente seja visualizada por outras pessoas. Para a discussão do projeto, a vereadora Marilange, autora do projeto. Na verdade, houve até um equívoco em relação a esse projeto, porque eu fiz a intenção desse projeto e entendi que o projeto tinha passado aqui de alguma forma. E aí, quando eu cobrei esse ano a execução da lei, aí é que nós fomos retomar os arquivos da Câmara e ver que o projeto ele tinha sido uma intenção, foi feito o projeto, mas ele não entrou nas comissões para ser discutido. Então, só o doutor Randolfo retornou com o projeto para a Comissão de Justiça e Redação. Então, a questão da discussão hoje é de adequação dos box, não só como hoje existe na Caixa Econômica Federal, mas também em outros bancos, né? E aí, hoje, eu quero relatar, o vereador Geraldinho começou a relatar essa situação aqui hoje,
né? Nós vivemos uma situação, nós dois presenciamos uma situação de assalto, em que um dos caminhos, provavelmente, pode ser que alguém viu essa senhora sacando esse dinheiro no caixa e, por isso, usou de má fé e seguiu e aproveitou para praticar o assalto. Então, é importante a segurança de quem vai usar o caixa, né? De saber, porque muitas vezes você usa muito mais o caixa eletrônico quando você vai fazer uma transferência ou quando você vai retirar uma quantidade menor em dinheiro, mas quando você tem que fazer uma movimentação maior, é no caixa que você vai, dentro do banco. Então, é importante que, nesse momento, a pessoa que está usando o caixa, ela sinta segura. E o box é essa possibilidade, né? Existe uma diferença grande hoje entre você ir na Caixa Econômica Federal, usar os caixas e outros bancos. É claro que os bancos usam como critério que isso é política do banco, né? Ele pode ter ou não ter. Bom, ele pode ter ou não ter se não existir a lei, porque se existir a lei, ele é obrigado a adequar a lei de acordo com a necessidade que aquele município entende em relação à segurança. Então, peço aos senhores e às senhoras que possam votar favorável ao projeto. Obrigada. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 092/2015, aprovado em primeira votação. Projeto de Lei número 093/2015, em primeira votação por maioria simples, do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Determina que as consultas e exames para pessoas com mais de 60 anos sejam agendadas no prazo máximo de 10 dias e dá outras providências. Projeto em discussão. Vereador Luiz Eduardo mandou uma justificativa hoje, durante a reunião, de que ele está com problemas de saúde, pediu que essa casa respaldasse o projeto do vereador, uma vez que nós sabemos, a vereadora Maura hoje relatou todo o problema da Unimed, né? E, vou ser sincera aos senhores, tem momento que o SUS nos atende muito mais do que um plano de saúde que nos coloca em situação extremamente difícil e delicada. Então, nesse sentido, o vereador pede a aprovação de um projeto onde as pessoas com a maior idade, 60 anos, possam ter a garantia dos seus exames e consultas agendados em 10 dias. Projeto em discussão. Vereadora. Pois não. Mesmo sabendo de um público-alvo que vai ser atendido, e também como membro da comissão da pessoa com deficiência, representante dessa casa, sei da toda a dificuldade desse público-alvo, eu vou pedir o sobrestamento desse projeto. Vereador, o senhor pedindo o sobrestamento do projeto, as nossas reuniões estão praticamente fechando. O senhor acha que, se pedir vistas ao projeto, daria tempo para o senhor fazer as modificações? Eu só quero deixar bem claro para o plenário que eu tenho até essa data. Se eu conseguir antes, é lógico que com 3, 5, 10 dias eu vou entrar com o projeto dentro do período. Mas eu estou pedindo sobrestamento, caso haja discussão tanto com o autor ou com o Poder Executivo, a gente possa discutir esse projeto mais. Ok, então o vereador prefere pelo sobrestamento do projeto. Sobrestamento em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Pedido de sobrestamento aprovado, pedindo ao vereador Geraldo Deusdedit que possa discutir esse projeto também com o autor, com o executivo, para ver se nós conseguimos limpar a nossa agenda a nossa pauta de 2015. Projeto de Lei número 087/2015, em segunda votação por maioria simples, do vereador Carlitos Alves dos Santos. Dispõe sobre o descarte de produtos
subprodutos ou resíduo que contenha gordura, óleo vegetal ou animal nas redes de esgoto e pluvial. Pois não, vereador. Em discussão. Obrigado, senhora presidente. Venho aqui rapidamente, em primeiro lugar, parabenizar, né, o vereador Carlitos Alves por esse projeto. Eu acho que todo projeto que venha contribuir para a gente diminuir a poluição ou preservar e etc., ele é extremamente bem-vindo. Então, parabenizar o vereador nesse sentido. E dizer também o seguinte, que nós lá do CODEMA, né, sou representante dessa casa, no CODEMA, a gente tem trabalhado no que a gente chama de... E agora, fugiu o termo, é sempre assim, né? Mas é DN, né? A DN número 1/2015, que seria também um projeto muito parecido com esse do vereador, que nós estamos trabalhando, fizemos isso na última reunião exaustivamente, o senhor presidente está marcando agora uma reunião extraordinária. Nós estamos trabalhando com a situação dos lava-jatos, né, que poluem também o ambiente quando, ao lavar os carros e outros produtos, oficinas, etc., descartam aquele óleo de qualquer maneira. Então, só para dizer, né, que também o CODEMA, porque aí é um assunto dele, lá do meio ambiente, está discutindo esse assunto, vai ter uma diretriz própria lá, e aí, mais uma vez, parabenizar o vereador por também fazer essa defesa aqui com outros tipos de óleo, mas que, da mesma maneira, poluem. Obrigado. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 087/2015, aprovado em segunda votação. Projeto de Lei número 090 de 2015, também em segunda votação por maioria absoluta. Do senhor Prefeito Municipal. Altera o caput e o inciso 2 do artigo 5º, acrescenta o parágrafo 3º e o parágrafo 4º ao artigo 13 e revoga o inciso 1 e parágrafo 3º do artigo 7º da Lei 2.427/2014 e da outras providências. Contratação temporária. Projeto de Lei 090 em discussão. Vereador Sávio José. Eu vou pedir vistas a esse projeto, tendo em vista que chegou na Comissão de Constituição e Justiça essa semana um outro projeto se referindo à mesma lei, que é essa lei de contratação temporária. Então, para a gente conseguir trabalhar em uma perspectiva só, nós da Comissão de Constituição e Justiça deliberamos por pedir vistas do projeto, para analisar o projeto que chegou e trazer para apreciação do plenário os dois projetos juntos. Então, eu peço vistas a esse projeto. Pedido de vistas do vereador Sávio José, representando aqui a Comissão de Justiça e Redação, do projeto de Lei 090/2015, em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de vistas do projeto de Lei 090, aprovado. Com isso, terminamos a votação dos projetos e retornamos ao uso da palavra livre. Vereador inscrito. Questão de ordem, senhora presidente. Eu gostaria de fazer um pedido, eu preciso ir a um velório de um parente e eu gostaria que o plenário me liberasse. Vereador Paulinho Brasília precisa comparecer a um velório, está pedindo dispensa. Pois não, vereador, fica à vontade. Então, para o uso da tribuna, nesse momento, vereador João Januário. Vereadores ainda inscritos, vereador João Januário, vereadora Marilange, vereador Marcos Nunes e o vereador Edenilson. Cumprimentar a presidente Marilange, Geraldinho, Helder, colegas vereadores, vereadoras, povo presente, cumprimentar o Luciano Bevezan, Marcos, está presente. Hoje, na parte da manhã, estive lá com o secretário de obra, Luciano Baião, que eu recebi uma reclamação lá daquela pinguela, né?
que dá acesso à Barrinha, a Laranjal. E realmente, Luciano, né, a gente esteve lá no local, depois vou comentar a respeito do Marcos também. É um caso muito urgente, tem que ser feita uma reforma lá rápida. Então, eu conversando com o Marco mais cedo um pouquinho aí, e eu com o Luciano dentro do carro, imediato ele ligou para o Marco, pediu o Marco um apoio, né, na secretaria dele, com a equipe lá do Tristão, e a informação que o Marco me deu há pouco ali, que a partir da manhã já estão fazendo um reforço naquela pinguela, que lá não tem jeito de passar, não tem como passar. E como tem o PSF do outro lado, tem escola, então está muito perigoso para criança, idoso, passar naquele local. Então ele vai fazer um paliativo, né? Fazer os corrimão de um lado e do outro, pela informação que o Marco me passou ali, né? Eu acredito que essa semana essa pinguela vai ser reformada. E também presenciei, lá no local, já estão fazendo a sondagem da ponte. E também o Marco me informando, né, que vai abrir a licitação para o projeto, né, para a execução do projeto. E assim que o projeto estiver pronto, acho que o próprio, né, município vai construir aquela ponte. Então, Marcos, agradeço aqui a sua presença, né, de você passar também essa informação, que eu até pedi ao Luciano que ele me ligasse para a gente falar alguma coisa a respeito da ponte, mas já que você passou para mim, fico muito agradecido, né, por você ter me informado a respeito daquela pinguela. Essa semana também eu estive conversando com a Heloísa, e da contabilidade, e o nosso chefe lá da garagem, a respeito das diárias. Na verdade, alguns, não conversei com todos os motoristas, mas eles preferem que junta lá 6, 8 diárias do que todo dia ficar batendo uma. E o que garra um pouquinho, porque são muitas diárias. Fernando passou uma relação de diária para mim lá esses dias, Luciano. Acho que de uns 3 meses para cá foi 537 diárias. E lá na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Saúde, assim que esses motoristas viajam, na garagem tem uma pessoa só para fazer as diárias. Só enquanto faz as diárias, ela é encaminhada para o secretário de Saúde. Mas, às vezes, como tem muita demanda de documentos para o secretário assinar, acaba atrasando. Mas assim que ele assina, encaminha para o Fernando, e Fernando encaminha para a tesouraria. Chega na tesouraria, não é só aqueles, muitas diárias que vão, não é uma diária só não. Então, tem um atraso assim, não tem como, às vezes, pagar com 15 dias, pagar com 20 dias, tem atraso. Por quê? É muito empenho, depois essas diárias vão para o gabinete do prefeito, né, Luciano? Depois retorna lá para a tesouraria, aí a tesouraria vai e deposita na conta dos motoristas. Então, não é que a prefeitura está atrasando com diária, não. É a máquina, é o sistema, que é muita coisa. Viçosa hoje é mais de 100 mil habitantes. Então, é muito documento, é muita coisa que tem que prestar conta. Então, já conversei com o motorista, eles, igual eu falei, eles preferem que junta um pacote de diária por semana, né, Luciano? Aí encaminha para o secretário, então, eles não estão assim, revoltados que eles não estão recebendo, não. Tá? Muito obrigado, uma boa noite. Para o uso da tribuna, a vereadora Marilange. Transparência, fazendo um favor. Bom, algumas questões que eu gostaria de colocar. A primeira dela é o convite à sessão solene dos 40 anos da matriz de Nossa Senhora de Fátima e os 10 anos da igreja da paróquia de São João Batista. Como o vereador Sávio José, que também entrou com a proposição do Colune logo no início do ano e só conseguiu fazer agora, né? E eu quero até aproveitar esse momento, vereador, para
parabenizá-lo, queria ter feito na semana passada, mas não tive oportunidade, mas dizer ao senhor que, de todas as sessões solenes que eu participei nessa casa, aquela teve um toque especial, né? O senhor foi muito feliz em conseguir levar uma sessão solene para dentro do Colune e fazer daquele espaço um espaço tão cativante naquele momento. Então, fica aqui, né, quero parabenizar o senhor, porque achei que foi de muito bom tom e de muita criatividade. Rapidamente, eu só queria agradecer a presença da senhora e toda a estrutura também que foi levada ao Colune para fazer a sessão solene. Obrigado. Vereador, de total merecimento, porque o empenho do senhor realmente passou a ser também a nossa empolgação e o nosso empenho. Então, estamos aí com a sessão solene das duas igrejas, é uma indicação minha e do vereador Lidson Lenner. Quero convidar a todos na segunda-feira, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Quero convidar aqui de forma especial o vereador Marcos Nunes, que é daquela paróquia, né? Nós ficamos na dúvida aí o que é paróquia, o que é matriz, né? E, na verdade, a igreja de Nossa Senhora de Fátima, ela se tornou matriz logo que ela foi fundada. E só coloca a projeção mais uma vez, o nosso enfoque, né? E aqui a gente não pode deixar de lembrar do nome, e eu estou tentando me lembrar, vou pedir ao vereador Marcos Nunes que me ajude, do autor dessa obra, que o mosaico que foi feito na torre da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em comemoração aos 40 anos. É o professor do Colune, meu amigo Adenilson Abranches. Isso, a vereadora me ajudou aqui a lembrar, é o professor Adenilson. É memorável ver o trabalho registrado e a forma com que se comemorou aí os 40 anos, com tanta criatividade, com tanta beleza. Por isso, a preocupação do próprio convite dá o realce a essa torre. Então, estão todos convidados, não só vereadores e vereadoras, mas o público também. Acho que é o momento de valorizar e entender a importância das igrejas, seja elas católicas, evangélicas, né, das pessoas que professam a fé e que trabalham com ela no nosso dia a dia, estarem aqui também comemorando, né, esses 10 anos e 40 anos dessas duas paróquias, do trabalho de duas comunidades tão consolidadas e que têm feito muito para tirar o jovem, para trabalhar com o jovem, com o idoso, com a gestante e no geral, no coração de cada católico daquelas duas comunidades. Então, sintam-se todos convidados. Quero parabenizar aqui foi realizada no domingo, de 8 da manhã às 3 da tarde, as eleições nas escolas municipais de Viçosa, né? Todas as escolas aconteceram as eleições, algumas escolas com um candidato, outras com duas. Então, parabenizar a todos aqueles que participaram do processo democrático, aqueles que estão eleitos, né, e que assumirão a partir de janeiro, que possam fazer um trabalho voltado, né, e pautado na importância que é ser gestor das escolas municipais de Viçosa. Quero só colocar aqui rapidamente ainda, como coloquei no início da reunião, mas aproveitando esse tempinho, ontem o trabalho desenvolvido aqui dentro da Câmara pelo Lions Club, com parceria da Maria José, que é do Departamento de Economia Doméstica, de toda a discussão em relação à acessibilidade, da mobilidade urbana e, principalmente, da pessoa com deficiência. Acho que isso é uma necessidade recorrente do poder público, de cuidar, de zelar, para que essas pessoas tenham direito à acessibilidade. Obrigada, boa noite. Presidente, queria pedir licença para me sair do plenário. Vereador João Diosino, pedindo licença, fica à vontade, vereador. Só para quem nos assiste, para as pessoas que estão aqui, que entendam
que depois da votação dos projetos, não é necessário você votar a saída do vereador, né? A gente pode conceder a saída dele sem ser necessária a votação, uma vez que já se passou nesse momento a votação dos projetos. Para uso da tribuna ainda, o vereador Marcos Nunes, logo depois o vereador Edenilson. Muito obrigado de novo, senhora presidente, aqui pelo uso da tribuna. Nesse momento, então, eu quero cumprimentar todos que nos assistem, os caros colegas também, todos que ainda estão aqui no plenário. Fazendo justiça, senhora presidente, eu quero, em nome da Mônica, cumprimentar todos os servidores dessa casa. Numa fala minha do PJ, né, a semana passada, eu acabei não falando o nome da Mônica, que é uma grande lutadora também por esse projeto. Então, obrigado, Mônica, boa noite também para você. Quero cumprimentar a todos que fizeram o uso da palavra e aproveitar, né, eu queria dizer ao Zé do Pedal, né, primeiro que a gente tem com grande estima, né, um verdadeiro herói aqui viçosense, eu acho que a gente nosso respeito, dizer que eu tenho aprendido muito com essa questão da acessibilidade, nós precisamos aprender mais ainda, isso é algo em construção e espero, né, que a gente possa contribuir. E dizer assim para o Zé do Pedal o seguinte, ele é tão amigo do prefeito, né, ele é tão chegado do Ângelo, que podia aproveitar essa oportunidade para ver se o Ângelo trabalhava mais adequadamente essa questão da acessibilidade, o plano municipal, como Vossa Excelência colocou. Eu acho que é uma boa oportunidade, né, uma vez que ele é tão íntimo do prefeito, que o prefeito abraça essa causa dele. Então, quero dizer isso para ele. Cumprimentar também o André, né, o presidente do PT, eu acho que é importante. O PT vive um momento bastante interessante na história nacional. Infelizmente, as pessoas jogam muita pedra na política e a gente tem que observar o seguinte, já falei isso aqui outras vezes. Outro dia vi uma série de dados que mostram que o Brasil está melhorando, mas no senso comum as pessoas não veem isso. Nós que estamos aqui fazendo política sabemos de toda essa dificuldade. E é como o André falou, né, não é o fato de nós estarmos combatendo, né, ou o Brasil estar combatendo corrupção dentro do governo, que membros do partido sejam vistos como sendo o partido. Eu acho que essa diferença ela é bastante básica. Quero cumprimentar também o tenente-coronel e os aspirantes Wallace e Aguiar, né, que aqui estão. Acho que é muito pertinente essa situação da elevação de Viçosa para a 10ª Companhia Independente. E dizer aí, por que não, vereador Edelmino, já uma política de governo, uma política do governo Pimentel, de estar melhorando o efetivo policial, 2 aspirantes aqui para essa cidade, daqui a pouco chegando mais 30. Então, a gente espera realmente que esse governo, e vamos cobrar, ele tem um olhar assim, um pouco mais específico, mais detalhado para a questão da segurança pública, que não é só polícia, por isso que eu digo que tem que ter um olhar mais detalhado. Em seguida, eu vou me dirigir ao secretário de governo, ele está aqui, peço desculpa a Vossa Excelência, que não tive a oportunidade de fazê-lo na hora do lanche ali, embora pudesse ter feito, mas eu estava preocupado com o que está acontecendo aqui. Eu acho assim que continuo achando indevido, mas respeito o fato de o Executivo responder ao vereador Edelmino da maneira que tem feito. E achei engraçado, e aí eu fiquei um pouco preocupado, foi por isso, senhora presidente, que eu solicitei cópia da carta enviada para essa casa, porque eu fiquei preocupado pelo seguinte, primeiro porque a gente deseja que o Executivo faça um excelente trabalho, e vocês dizem que faz um excelente trabalho, mas veja bem, o único detalhe aqui que a crítica é que parece que o vereador falou que há vários meses, e, no entanto, não é vários meses, mas há o atraso. Então, o mérito do vereador está em dizer que há o atraso, embora ele possa ter usado, eu não me lembro mais, mas estou dizendo porque aqui isso está escrito. Aí, a culpa desse atraso para a administração é o problema do FPM. E aqui vem uma discussão muito interessante, senhora presidente, porque é o seguinte...
Tem gente querendo que o Brasil não dê certo, reclamando tem crise, tem crise, tem crise. O que aconteceu automaticamente? Diminuição de consumo, diminuição de indústria. Isso afeta diretamente no que Vossa Excelência fala aqui, que é o FPM e o ICMS do Estado. Se consome menos, gera menos ICMS, se a indústria produz menos, gera menos FPM. Então, aqui a minha preocupação é no seguinte sentido. Há uma previsão orçamentária, então quer dizer que o Executivo não sabia que teria uma crise? Porque quando vocês falam que o problema que nós temos é porque houve diminuição de repasse, essa diminuição de repasse ela está prevista. Um orçamento de 150 pulou para 176, que agora pulou para 193. Então, eu acho que a administração do ano que vem, ela não deve trabalhar pensando, só mais um minuto, senhora presidente, ela não deve trabalhar pensando que vai arrecadar 193. Trabalhe com o orçamento desse ano, dos 170 e alguma coisa, porque senão não está se fazendo um planejamento adequado. É um outro detalhe que eu queria dizer. E outra coisa que me preocupou e aqui eu tenho chamado a atenção disso, eu sou solidário à administração, a respeito da questão do IPREV. Não é um problema criado por essa administração, mas, por exemplo, a administração fala que ela não sabia que tinha um problema. Esse ano sabe, vamos fazer justiça. No orçamento desse ano, está dito que vai gastar quase 6 milhões com o IPREV. Agora, o ano passado não sabia, o problema é antigo. E aí, de novo, fala que o problema é por causa disso. Então, isso me traz um pouco de preocupação, não é nenhum puxão de orelha, eu acho que depois eu converso com Vossa Excelência aí em particular, mas é para dizer o seguinte, não é fácil administrar, e aí é preciso fazer com muito critério, com muito cuidado, e eu acho que, às vezes, as desculpas dadas aqui pelo Executivo, eu não as aceito. Eu acho que é preciso ter um cuidado maior, se precisar, bota outra equipe, bota gente mais especialista, uma vez que é muito serviço, como Vossa Excelência mesmo disse, que estava tomando um café aqui, porque acordou 6 da manhã e não teve tempo de almoçar, a gente reconhece aí e valoriza o seu trabalho. Obrigado, senhora presidente, boa noite a todos e todas. Obrigada, vereador. Vereador Edenilson. Enquanto o vereador Edenilson caminha, eu quero fazer jus à palavra do vereador Marcos Nunes, mas deixar claro que para essa casa foi uma surpresa, e tem sido uma surpresa, o que nós estamos pagando para o IPREV. O nosso repasse não era um repasse, foi um repasse que nos pegou de surpresa, de total surpresa. Para o ano que vem, vereador, está previsto R$ 7.800 por mês, mas que isso fez uma diferença no nosso orçamento, de 5 mil e poucos a partir de maio, e isso, assim, fez uma dificuldade na movimentação financeira da casa. Boa noite, senhora presidente, no qual cumprimento a mesa. Boa noite, colegas vereadores, público presente, imprensa, funcionários dessa casa, todos aí, boa noite. Bom, primeiro, dar os parabéns aí às pessoas que usaram a tribuna, como colocou muito bem aí a questão do José Geraldo Zé do Pedal, da acessibilidade. Nós, Geraldinho, que fazemos parte dessa comissão, sabemos a dificuldade que Viçosa tem com a questão da acessibilidade. Não é só uma acessibilidade aos deficientes, mas assim a toda a população de Viçosa que carece de uma estrutura melhor para a acessibilidade do nosso município. Ao André Faria, as emendas parlamentares, esse já foi uma discussão muito grande, que nas últimas reuniões, não estava aqui na reunião passada, mas na penúltima que eu estava, foi discutido muito e foi colocado de uma maneira muito clara e bem discutida, definida, como que são essas emendas e o que tem feito aí os nossos deputados, alguns deputados no qual nós representamos, que no caso, como ele citou aqui, o Paulo Lamarck, deputado estadual, no qual eu trabalhei. Bom, eu trago aqui 2 assuntos. O primeiro deles é com respeito ao programa Farmácia de Minas, que muito me surpreendeu com a fala do vereador Sávio, porque a falta de medicamento no nosso município vem em discussão há mais de 3 meses. Agora, com a nova listagem dos medicamentos, aí, tentando adequar, mesmo assim, muitas discussões, muitas pessoas passando por essa falta de medicamento, nobre vereador, e muito nos deixa indignado essa situação de perder um recurso como esse, que aparentemente é um recurso pequeno, mas é um recurso que poderia, como o senhor mesmo colocou, destinar não só ao subsídio de salário dos farmacêuticos, das pessoas que trabalham, mas para a compra de medicamentos. Isso que nós estamos colocando aqui o tempo todo, essa falta de medicamento, porque quem sofre com isso é aquela população carente.
De repente, as pessoas que não estão pensando nessa população, nós aqui estamos representando eles. Então, é de direito nós fazer essa cobrança. Parabenizo a Vossa Excelência. A gente espera que, de uma forma ou de outra, eles possam colocar esse dinheiro, né, para que sirva aí para as pessoas que realmente estão precisando desse medicamento aí. Estou, assim, indignado, enquanto Comissão de Saúde, aqui falando pela comissão, tenho certeza que o Geraldinho também ficou também indignado com essa situação, que é uma coisa que tem que se pensar e o Poder Executivo não pode deixar isso acontecer. Pois não, vereador? Obrigado, vereador, pela parte. Agradeço a Vossa Excelência retomar o assunto. Quando fui falar, estava com o tempo apertado e acredito que eu não sei se eu passei a mensagem de forma correta. Mas é isso mesmo. O vereador Alexandre me perguntou se eu comuniquei isso ao secretário Sérgio Norfino. Não o fiz e trouxe aqui depois de ter averiguado isso, vereador Geraldinho, dentro do governo de Minas. Então, lá está constando. 2013 o município recebeu o investimento, 2014 o município recebeu e 2015 não recebeu por falta do termo de conduta que teria que enviar para o governo estadual. Então, eu acho que cabe aos representantes do prefeito nessa casa nos informar por quê. E como o senhor disse, às vezes, dentro das cifras milionárias da saúde, pode parecer um pouco recurso, mas quantas vezes o senhor veio levantar aqui falta de 1 ou 2 medicamentos? Vereador Geraldo Deusdedite, falta de 1 ou 2 medicamentos. Podia sim amenizar esse sofrimento tão grande de falta de medicamentos, como poderia também remunerar melhor as farmacêuticas e usar para qualquer tipo de custeio. Não pode para obra, reforma, mas custeio coloca. Então, eu acredito que o nosso papel aqui é de averiguar, vereador Helder, nem se for R$5 ou 5 milhões, já que nós somos fiscalizadores, nós temos que ir atrás disso. Muito obrigado, viu, vereador? Obrigado, nobre vereador. E para concluir a minha fala, que nesse 1 minuto que me falta, gostaria de falar sobre a questão das prefeituras itinerantes, específica prefeitura itinerante que tivemos, né, eu não estava presente, porque eu estava em viagem nesse fim de semana, mas, obviamente, a gente sabe de tudo que acontece, né? E é lamentável como as pessoas que estão ligadas ao prefeito Ângelo Scheck têm colocado as questões da prefeitura itinerante, principalmente em bairros como o que eu moro em São José do Triunfo. Infelizmente, de uma forma política, de uma forma desagradável, que a população não é boba de saber quem realmente, de fato, está puxando por aquela comunidade e por Viçosa como um todo. Para vocês terem noção, nós temos mais de 4 pessoas que estão passando casa por casa, dizendo, eu estou trazendo o asfalto para a sua rua. O Edenilson e o Paulinho não estão fazendo nada, eu aqui estou fazendo. Então, de uma maneira ridícula, de uma maneira vergonhosa, vexatória, são pessoas extremamente dissimuladas, que estão prestando ao papel ridículo de fazer isso com os vereadores que aqui sempre vêm colocando os problemas de Viçosa como um todo, especificamente esses lugares no qual eu moro, que é São José do Triunfo e até Cachoeirinha, quando, desde o meu primeiro dia de mandato, coloquei que estaria buscando melhorias para esses lugares também, que sempre foram abandonados. Se não faz nada, se nada acontece nesses lugares, a gente não vale nada, porque nada acontece. Mas se vai acontecer alguma coisa, a gente está lutando aqui com toda dignidade, pessoas tentam aí desmerecer um trabalho que a gente vem fazendo. Então, só para esclarecer para essa casa, que aprova aqui as indicações feitas por mim, tanto o Paulo em Brasília, quanto todos os outros vereadores também, têm o direito de fazer indicação, nós trabalhamos no Viçosa como um todo. Mas jamais eu vou aceitar uma ou 2 ou 3 ou 4 pessoas, por causa de política, vir desqualificar um trabalho que a gente vem fazendo há mais de 3 anos. Então, que a população de Viçosa como um todo, a população de São José do Triunfo, entenda quem realmente de fato está trabalhando e não acreditem nessas pessoas que querem aí, através da política mal feita, através da propaganda enganosa, dizer que estão fazendo alguma coisa onde nunca fizeram nada. Boa noite. Obrigada, vereador. Para uso da tribuna, já na reinscrição, vereador Geraldinho. Muito obrigado novamente. Aqui o cumprimento público aqui ainda presente, mesmo no tardar da noite, aqueles que nos assistem em casa pela TV Viçosa. Bem, acompanhando o pensamento aqui do vereador Salve e do nosso presidente da Comissão de Saúde, e trazer justamente esse tema, que é saúde para o município. Mas antes disso, Sávio, dizer que a farmácia de Minas e assim os medicamentos, vereador Denilson, ela tem a sua farmacêutica responsável.
Imagina o senhor que hoje as farmacêuticas responsáveis, queria que tivesse aqui o Paulinho ou o Luciano, ela trabalha em outro setor. E o Conselho Regional de Farmácia, ele proíbe a pessoa ter 2 trabalhos, executar a função em 2 locais, seu CRM, CRF. Então, queria que tivesse aqui os representantes do Poder Executivo para que levasse isso ao prefeito e a pessoa ficasse disponível no seu setor de trabalho, né? E ela sendo responsável pelo setor de farmácia no município. Porque hoje teve licitação, professor Delmino, teve licitação de medicamentos hoje, mas precisava do acompanhamento da farmacêutica, mas ela só poderia ir lá à tarde. Então, qual é o princípio da administração pública? Né? Então, ela tem que exercer a sua função e ter o cuidado com a população em geral. Mas, antes disso, a lista já só está crescendo, a lista de medicamentos em falta, já são quase 60 dos 120, já tem a metade. Então, é uma listagem que a comunidade precisa e está fazendo falta. Qual? São 60, não vou conseguir. De AS ali, da letra A até a letra Z, são vários. Na listagem, são quase 120, 130 medicamentos dessa listagem que são obrigatórios. A Prefeitura já tinha cortado aqueles que eram de medicamentos suplementares, e agora, mesmo esses que são obrigatórios, onde o governo federal deposita o dinheiro para o município, nem mesmo esses que são obrigatórios, eles não estão sendo atendidos. Outra coisa, Edenilson, que me traz aqui grande preocupação, é o Centro de Especialidades Odontológicas do município. Tenho certeza que o professor Delmiro também foi e sabe dessa problemática, Edenilson. Chamar a atenção do senhor aqui, como presidente da Comissão de Saúde, e fiz um convite à coordenadora desse Centro de Odontologia, para que viesse aqui na Comissão de Saúde na segunda-feira. São vários os problemas. Hoje, né, vi aqui comentar de acessibilidade, onde o local é de atendimento prioritário de gestante, de alta complexidade, é um local inacessível, não tem acessibilidade. É um tema que está discutindo hoje aqui, e um dos fatores, né, que a Regional de Ponte Nova desabilitou o local onde é o Centro de Odontologia. Bem, o Centro de Odontologia é de atendimento de maior complexidade, e o centro de referência para a realização desses atendimentos, que são quase 2.000 atendimentos, Edenilson, de tratamento bucal, de canal, de gengiva, de cirurgias de extração de siso, prótese, atendimentos a portador de necessidades especiais, onde eu disse aqui o local não tem a sua acessibilidade. Queria novamente convidar o senhor aqui, Edenilson, para segunda-feira às 9 horas, a coordenadora possa nos trazer mais detalhes, como reforma do local. Sim, senhor vereador Sávio. Obrigado, vereador. Muito bom, muito oportuno o tema que o senhor traz, porque eu também recebi reclamações do centro, que ele passou por uma reforma há pouco tempo. E, segundo uma usuária, me parou na rua para falar, uma usuária, que foi lá para ser atendida e disseram a ela que ela não poderia ser atendida porque a rede elétrica do local não suportava o tanto de equipamento que tinha ali, que estavam trabalhando com um problema grande de mofo, de goteira, de vazamento em encanação. Então, assim, um lugar que foi reformado, se eu não me engano, há menos de um ano, sim, que foi aqui praticamente em frente ao Colégio Carmo. Isso. Então, já está funcionando, mas, segundo, repito, essa usuária que me falou, sabe, na hora que a gente chega lá, e sabe que a rede elétrica não aguenta o tanto de equipamento que tem lá. Eu perguntei para a atendente se era falta de dentista, falou, não é falta de dentista, não é falta de estrutura para os dentistas trabalharem. Obrigado pela colaboração. Só vou pedir um minuto, vereadora. É que o projeto aprovado em 2013, o projeto original, ele foi vistoriado pela CRF de Ponte Nova. Então, na hora que eles chegaram para avaliar o local, eles desaprovaram, né, esse local, sabe? São critérios técnicos de engenharia, o que o senhor disse, de eletricidade, de goteira, enfim. Então, essa desconformidade no projeto original fez com que o Conselho Regional de Saúde desaprovasse aquele local para funcionamento. Então,
repito, vereador, se eu puder, tiver horário aqui, a gente convida os outros vereadores, Sávio José, aqueles que puderem colaborar. Obrigado e boa noite. Para uso da tribuna, vereador Idelmino, vereador Paulo Roberto Cabral já foi embora, vereador Marcos Nunes logo depois. Muito obrigado, senhor presidente. Eu retorno essa tribuna para mais 3 assuntos. Primeiro, falar em relação às diárias dos motoristas, vereador Marcos Nunes, Heloísa e Denilson. Na verdade, eu tive uma conversa com 8 motoristas. E os 8 motoristas reclamaram imensamente do fato das diárias não estar sendo depositada antes da viagem. Eles justificam que eles viajam e aí eles têm que pagar a alimentação com o dinheiro do bolso deles e eles não têm esse dinheiro. E lembrar, o secretário de governo está aqui presente, que essa lei ela foi aprovada em outubro do ano passado e já foi de autoria do atual prefeito. Então, é de responsabilidade da atual administração fazer cumprir a própria lei que foi aprovada. E aí não são 20 dias de atraso. Chega lá, vereador Denilson, 60 dias de atraso, 2 meses de atraso. Então, que a administração ela faça cumprir uma lei, que ela realmente execute uma lei que ela mesmo mandou para essa casa e foi aprovada. Vereador Sávio José. Peço perdão até aos colegas, hoje eu estou pedindo muita parte, mas agradeço a gentileza. Mas eu ia falar isso com o vereador João. O sentido da diária é que seja um dinheiro para que o motorista ou o funcionário público se mantenha naquele período de viagem. Diária é para isso. Então, eu não entendi quando o vereador colocou de acumular 3, 4, 5 diárias para pagar, e aí se torna uma remuneração, não é uma diária. Então, todo o sentido teórico de se ter uma diária é que a pessoa esteja respaldada financeiramente para cumprir uma tarefa fora do município. Não tem, na minha visão, humilde, não tem lógica você acumular diária para receber depois. Obrigado. Muito obrigado pela parte, senhor vereador Sávio José. O segundo assunto que eu trago é em relação a uma reunião que nós tivemos ontem nessa casa, com a Comissão de Educação dessa Casa Legislativa, também o Conselho Municipal de Educação e o Conselho do Fundeb, para fazer uma análise da LOA no que diz respeito à presença de dotação orçamentária para ser utilizada no cumprimento das metas do primeiro ano do Plano Municipal Decenal de Educação. Aí também se fez presente o vereador Sávio José, Marcos Nunes, vereadora Heloísa, vereadora Maura Fontinelli, e a gente pôde notar que não existe, viu, vereador Marcos Nunes, conforme o senhor acompanhou, as dotações orçamentárias para cumprir as metas do primeiro ano de vigência do Plano Municipal. E aí realmente preocupa muito a gente, porque a construção do plano foi uma construção coletiva, a gente buscou realmente quais são os anseios da comunidade educadora de Viçosa em relação aos 10 anos aí da nossa educação municipal, e o Executivo não teve o cuidado de analisar nada do Plano Municipal de Educação para ver se colocava na LOA, aquela dotação orçamentária, para que realmente a gente consiga cumprir já o primeiro ano de vigência do nosso plano. E aí, rapidamente, eu falei aqui na primeira parte da reunião, e a senhora presidente, no momento, não se encontrava, e eu quero novamente aqui fazer o questionamento, senhora presidente. A senhora colocou aqui, em alto e bom tom, no final da reunião passada, que a senhora tinha a intenção de pedir à Comissão de Ética dessa Casa Legislativa que abrisse um processo contra esse vereador por quebra de decoro parlamentar. E aí, senhora presidente, eu quero aqui questionar a senhora, que a senhora colocasse em público esse interesse da senhora de abrir um processo contra esse vereador. Porque se existe algum desrespeito acontecendo nessa casa aqui, não sou eu, vereador Idelmino, que estou provocando, não. Porque quem, na verdade, deixou de passar informações importantes para essa casa não foi o vereador Idelmino, foi a senhora presidente. Quando nós tivemos aqui, por parte do IMAS, mandando para essa casa a correspondência para a Câmara Municipal de Viçosa,
e a senhora não tornou isso público, a senhora desrespeitou cada um desses vereadores que estavam aqui. E a senhora desrespeitou o povo de Viçosa, porque cada vereador que está aqui representa o povo de Viçosa. E aí a senhora quer abrir um processo de quebra de decoro parlamentar contra esse vereador? Eu não vou ficar no gueto, eu não vou ficar acuado diante dessa pretensão da senhora, diante desse enfrentamento ao nosso mandato popular. Né? Eu faço novamente aqui, né, cobrança da senhora. Se a senhora tem justificativa de abrir um processo de quebra de decoro contra esse vereador, que assim a senhora faça. Eu lanço o desafio à senhora, lanço o desafio à mesa legislativa dessa casa. Muito obrigado, peço minha reinscrição. Para o uso da tribuna, vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero aqui, eu estava aguardando para ver se realmente tinha acontecido, no caso ontem, na segunda-feira, lá no Romão dos Reis, uma assinatura de contrato, se não me engano, para asfaltamento, segundo um convite que foi me feito por telefone aqui nessa casa. E, não sei, um dos vereadores aqui disse que esteve lá no local. E é o seguinte, eu quero, na verdade, justificar a minha ausência. Justificar a minha ausência por quê? Eu, de novo, acho, viu, senhor secretário de governo, me desculpa me remeter ao senhor que está aqui, de novo eu acho, e aí, com todo respeito, a pessoa pode fazer diferente, mas eu acho isso, que o prefeito Ângelo Luschek, de novo, ele está avançando o sinal. Eu não consigo entender, isso para mim é populismo demais. Isso para mim é um populismo assim, que beira o assombro. O prefeito fazer isso. A assinatura de um contrato institucional entre uma prefeitura e uma empresa que vai fazer o asfaltamento, ela deve ser feita dentro de uma instituição, e não lá no bairro, embora tenha sido feito, se eu não me engano, na casa de um representante de associação ou de liderança do bairro. Eu acho que está havendo uma confusão disso aí. Aí eu me pergunto, o prefeito está usando a máquina de novo por uma questão política do ano que vem? Então, olha, eu reconheço o esforço do Ângelo, eu reconheço o esforço de cada secretário aqui, sei que não é fácil, sei das dificuldades, acompanho, sou solidário em muitas coisas, mas nisso eu não sou solidário. Então, eu não fui lá porque eu acho que é uma atividade indevida, acho que é uma atividade populista. Para quem não sabe o significado desse termo, é o cara que quer levar vantagem de algo que, na verdade, não tem nada a ver com ele. Então, assim, se eu estiver errado, eu vou me retratar. Mas eu estou entendendo que um convênio que é feito entre o município e uma instituição, uma empresa, sei lá, que vai fazer uma determinada melhoria no bairro, ela não deve ser feita na casa das pessoas. Está havendo uma confusão aqui institucional. E aí, o Ângelo, o Ângelo é uma pessoa muito comunicativa. Nosso prefeito é uma pessoa que se sai muito bem com todo mundo. E aí, eu estou falando isso aqui para chamar a atenção, porque eu acho uma atitude errada. Pode ser a opinião minha, a opinião sua, vereador. Então, o problema é seu. Pode ser. Mas, olha, eu não gostaria que o nosso prefeito ficasse tomando atitude populista. Já disse, desejo que faça um bom governo e você vai ter o retorno. É o que se fala nessa cidade, né? O desgoverno antes era tanto que o governo agora está bem aceito pela população. E nós dessa casa, é papel meu, viu, Luciano? Me desculpa, está puxando a orelha nesse sentido. Eu não sei se isso é ilegal, não sei, estou dizendo aqui, mas que é uma atitude populista, é. Então a gente precisa tomar cuidado, A política, gente, às vezes, ela é igual um vidro que está embaçado. Então é preciso você passar a mão, às vezes, nesse vidro para você enxergar o que está por trás das atitudes. Pois não, vereador Edenilson? Desculpa aí, obrigado pela Fica parte, mas é isso e que, infelizmente, vem acontecendo igual aconteceu lá em São José do Triunfo. Desculpa, não, eu ia me então, referir. é dessa forma que as coisas acontecem, e é dessa forma que quem não está junto com o governo toma o nome de quem não está fazendo nada, uma vez que são as pessoas, às vezes, que estão ali puxando realmente pelo lugar. Então, assim, só para exemplificar assim, o caso que acontece comigo em São José do Triunfo, talvez por isso tudo que você falou. Obrigado. Vereador Edenilson, obrigado a você pela parte. Até peço desculpa, porque eu ia citar o seu exemplo. O seu exemplo me ajudou na minha fala, e eu quero dizer, infelizmente é o que está acontecendo. A política pública, quem me ouve, quem me assiste, ela é pública, sabe? Ela não tem, nós sabemos que é a obrigação do prefeito fazer. O prefeito não está fazendo porque ele quer, não é de graça, não.
É uma obrigação dele fazer. E aí, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, vereador Edenilson, porque Vossa Excelência se reportou aqui, é uma situação até, sei lá, talvez futuros candidatos a vereador, eu estou aqui chutando, né, fazendo coisas desse tipo que já não é legal. Agora, o próprio prefeito ir na casa de moradores para poder dizer, olha aqui, eu estou assinando um contrato aqui porque eu vou beneficiar seu bairro. Olha, pessoal, olha, seu prefeito, cuidado, eu acho que o senhor, de novo, está indo longe demais. Me desculpa a crítica contundente, mas eu estou aqui para isso, estou aqui também para alertar, né? Então, continuo desejando, faça um bom trabalho, nós precisamos de pessoas que façam bons trabalhos, sem dúvida nenhuma, o mérito vai ser de Vossa Excelência, se Vossa Excelência for reeleito, nós vamos estar cobrando de novo, não sei se eu vou ser vereador, né, no próximo mandato, mas torcendo, pelo menos, para que a gente faça um bom trabalho. É preciso realmente administrar essa cidade, o desafio é grande, a prefeitura tem feito algumas coisas, ou muitas coisas, mas às vezes pisa na bola, e aí eu estou aqui chamando a atenção a respeito disso. Muito obrigado, viu, senhora presidente? Boa noite a todos. Para o uso da tribuna, vereador Helder Evangelista. Bem, Edenilson, isso que você disse aí, inclusive você acabou de falar aí como não faz parte do grupo do executivo, mas eu, por exemplo, eu já faço parte do grupo, praticamente, entendeu? Sou vereador de base, e isso ocorre no meu bairro também. Isso ocorre. Tudo que eu consigo, chega o cidadão lá, isso aí se chama o cidadão que gosta de rezar com o joelho do outro. Tem uma palavra mais vulgar, mas não vou poder usá-la aqui, mas gostaria bem de dizer para essa pessoa isso, né? Bom, foi dito aqui, em relação aqui aos motoristas, o vereador Edelmino disse que os motoristas procuraram que está tendo um atraso de mais de 60 dias, confirma? Alguns. O secretário de governo, ele é chefe também da gestão de frotas. A informação que eu tenho é que no segunda quinzena no mês de novembro, na segunda quinzena do mês de novembro, que não foi pago as diárias. Eu também concordo que a diária tem que ser paga antes. Eu concordo com isso. Mas, já dizer 60 dias, então eu gostaria de solicitar que o senhor secretário de governo, que enviasse a essa casa, para mim, um relatório com os recibos de todos os pagamentos feitos de diária para os motoristas. Gostaria disso para a semana que vem, por favor. A secretaria, por favor, encaminhe um ofício ao executivo solicitando, tá? E, inclusive, com a data que foi pago as diárias desses motoristas. Ok? Porque eu quero saber justamente a data, porque depois vai chegar aqui, pagou porque eu usei a tribuna. Então, eu quero saber, pois não, vereador. Aproveita, senhor vereador, obrigado pela parte, e pede também qual é o intervalo de atraso antes do último pagamento, por favor. Ok. Por favor, faça o pedido em ofício, ok? E acho que não tem mais nada para dizer, não. Né? Mas, Denilson, eu gostei da sua fala justamente por isso. Cara, a gente rala muito para um rapazinho, um cidadão qualquer, chegar ali e ficar ali querendo puxar seu tapete de coisa que não fez, o amigo é doloroso. Oi, Helder, por favor. Sendo que até o prefeito já disse que até a metade outra metade do 13º do final de ano já vai pagar junto com o pagamento agora dia 20 justamente, de dezembro. Justamente, tem isso, né? A segunda parcela do 13º. Boa notícia para os funcionários, que realmente, como muitas prefeituras não conseguiram pagar, acho que nem a primeira parcela direito, né? A nossa aqui, o nosso prefeito, tem que parabenizá-lo por isso, e parabenizar pela sua lembrança, Heloísa, porque realmente a segunda parcela do 13º vai sair juntamente, o pagamento de dezembro vai ser junto com a segunda parcela do 13º, dia 20. Muito obrigado, boa noite. Para o uso da tribuna, vereador Edelmino. Muito obrigado. Bem, eu retorno a essa tribuna até para poder
respaldar dois colegas que aqui comentaram a respeito do centro de atendimento odontológico, vereador Geraldinho da Violeta, do município. Na verdade, nós temos dois centros de atendimento, que é o CEL e também o CASB. O CEL, na verdade, atende Viçosa e região. Então, nós temos, vereador São José, vários municípios que respaldaram Viçosa em relação a esse atendimento. Aí eu posso citar Porto Firme, Teixeiras, Coimbra. Então, enfim, as cidades circunvizinhas, elas referendam Viçosa para esse atendimento. E aí é dentro de um programa do Brasil Sorridente, inclusive está até com a placa, né, lá na porta do estabelecimento, onde, teoricamente, deveria estar funcionando o CEL. Bem, a gente sabe que foi feito um investimento, não acredito que tenha sido baixo, em relação à reforma daquela infraestrutura, só que aquela infraestrutura ali, São José, ela funcionou poucos dias. Eu estive lá, eu fotografei todo aquele ambiente, né, realmente não tem acessibilidade, não tem um suporte elétrico para o funcionamento dos equipamentos, e ali está literalmente abandonado. Nós temos uma pessoa que está ficando lá, simplesmente para poder fazer a guarda daquela estrutura, porque funcionamento mesmo não está acontecendo. E aí, vereador Geraldinho, nós já temos, né, mais de 600 pessoas na fila para poder atender. E aí não é só Viçosa, né, são as cidades circunvizinhas. E realmente, vereador São José, a desculpa que é colocada não tem suporte, não tem como atender, não tem suporte, não tem como atender. Só que o município tinha que ter olhado isso com mais atenção. Como que aluga um espaço, propõe-se uma reforma para aquele espaço, sem realmente verificar se tem um suporte elétrico para poder fazer esse atendimento. E aí eu estou sabendo já, é claro que a gente vai confirmar isso, mediante a reunião aqui com o representante do executivo nessa casa, que a intenção é fechar o CEL. Vai fechar o CEL, vai deixar de atender Viçosa e região, e aí o CASB, que está funcionando ali, né, em direção ao Colégio Viçosa, no final ali da Santa Rita, ele vai ser transferido para onde está o CEL. Ou seja, nós estamos perdendo, vereador Edenilson, nesse sentido aí, um espaço de atendimento de Viçosa e região. E aí eu gostaria de saber qual que vai ser a justificativa que o executivo vai dar para o não atendimento dessas pessoas que até ontem estavam entrando em contato e estava sendo agendado, sem saber que, na verdade, esse atendimento ele não vai ser possível de ser feito, porque aquilo ali vai ser desativado. O CEL, que está lá funcionando também, numa infraestrutura velha, está vencendo o contrato lá, eles vão transferir aquilo que está lá no CEL para onde, aliás, que está no CASB, para onde está o CEL hoje. E eu quero saber como que vai fundir essas duas estruturas, levando para um local onde não existe suporte elétrico para o funcionamento dos equipamentos. Pois não, vereador Geraldinho? Só para contribuir com a ideia do vereador, chega a mais de 1.000, vereador, atendimento lá engavetado, sabe? Então, é muito triste saber que um dos programas, vereador, é o de diagnóstico do câncer de boca, público-alvo adultos, né, que são os fumantes. E tem até biópsia, sabe, que está lá também engavetado, precisando de ter um diagnóstico. Você imagina. Vereador São José. E isso compromete todo o sistema de saúde do município, porque sobrecarrega os PSFs. Os PSFs que têm atendimento odontológico, eles são atendimentos básicos, simples. E aí, se tiver alguma complexidade, é encaminhado aos CELs. Então, você imagina o morador lá do Amoras, que recebe lá o atendimento odontológico, mas é alguma coisa complexa que não é possível fazer, ou lá na Barrinha, ou no João Brás, e aí é encaminhado para onde? Então, até o próprio trabalho do dentista do PSF fica limitado com esse problema todo do CEL. Obrigado, vereador São José. E aí, isso tudo já me remete na questão do gasto público, vereador Edenilson, né, que foi feito em relação àquela infraestrutura. Isso, secretário de governo, desculpa aqui de ser de forma bastante direta, isso é jogar dinheiro fora. Como que a administração ela pega uma infraestrutura que não tem condições mínimas de atender e tenta colocar o atendimento, né, por meio daqueles equipamentos que, pelo que eu vi ali, realmente não tinha a mínima condição de funcionar, né?
Então, acho que um próximo passo, vereador Sávio José, Denilson, Geraldinho, mediante a discussão que a gente vai fazer aqui na segunda-feira, é a gente fazer todo o levantamento orçamentário do município e também do Programa Brasil Sorridente em relação ao gasto que foi feito naquele local. Eu acho que seria importante a gente fazer também o levantamento dessa questão financeira. Muito obrigado, boa noite a todos. Não havendo mais inscrito, dou por encerrada a reunião, tendo certeza que a força de Deus, ela é maior na vida de qualquer ser humano e na minha, com certeza, amparada sempre por Deus, nos meus trabalhos e nessa mesa diretora. Tenha todos uma boa noite.